Muito bem, então vamos continuar aqui nesse nosso terceiro bloco sobre mais funcionalidades do Writer. Vimos uma aula direta no bloco passado e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de ortografia e gramática. Bom, é exatamente a parte de correção ortográfica e gramatical do nosso aplicativo. Então o que ele vai fazer para você? Ele vai verificar as palavras levando em consideração o idioma do seu texto. Muito importante isso. Por quê? Porque ele vai procurar palavras que tenham erros ou também palavras desconhecidas. E aqui é importante uma coisa que costuma cair em prova, dependendo da banca, que faz um tipo de peguinha especial. Olha só, muitas vezes uma palavra que está grifada lá no texto, né, como um erro ortográfico, não significa que seja um erro ortográfico de fato. Por que isso? Porque muitas vezes ele é apenas um neologismo ou é uma palavra que pertence a um outro idioma. E aí o seu idioma, que é o idioma do documento todo, documento padrão, idioma padrão do documento, então ele não vai localizar no seu vocabulário aquela expressão ou aquela palavra estrangeira, né? E vai ficar então, vai ficar grifado. O fato é que quando é um neologismo, ou quando é um erro, ou quando é uma palavra estrangeira, aí sim vai ficar grifado, vai aparecer aí, ó, onde você está vendo. Veja aí onde você está vendo. E o que você pode fazer na ortografia e gramática? Bom, você pode simplesmente ignorar aquela ocorrência específica daquela palavra. Ora, muitas vezes você cria uma sigla, você está falando uma sigla, aquela sigla não pertence ao dicionário do seu idioma. Aí ele vai ficar marcado, ele vai aparecer. Só que aí, todas as vezes ele vai aparecer e aí você pode, às vezes é só uma ocorrência, só aquela que você quer. Você ignora aquela ocorrência. Ou você escreveu várias vezes aquela sigla que vai aparecer na sua correção ortográfica e gramatical. E aí você pode dizer o seguinte, olha lá na tela, ignorar sempre, ou seja, não vai mais aparecer aqui no seu assistente de correção ortográfica e gramatical. Por outro lado, se é uma palavra que você costuma usar com muita frequência, você sabe que ela faz parte do seu próprio vocabulário e que não é um erro, você simplesmente adiciona aquela palavra ao seu dicionário. Atenção! Quando você adiciona ao seu dicionário, é o seu dicionário do seu computador, do seu login. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você salva aquela palavra no dicionário, o Writer vai pegar aquela palavra e inserir no modelo de documento que você está usando agora. O modelo de documento, como nós falamos lá atrás, o OTT, né? Esse modelo, ele armazena não apenas a formatação dos documentos que você vai criar dali para frente, mas também toda essa base de palavras adicionadas ao dicionário, também de alterações automáticas e tudo mais, ou seja, de correções automáticas. Quer dizer, ele faz esse armazenamento, mas aonde? Localmente, naquele seu login do seu computador, do seu usuário, tá legal? Então muita atenção, porque senão você acha que vou adicionar o dicionário. Então daqui para frente, no mundo todo vai ser essa palavra lá. Não, é só para você, tá legal? Só para você. Olha lá então. Mas ele dá aqui algumas sugestões de correção para aquela palavra que está errada. E aí você pode selecionar qual item que você quer, né? E pedir para corrigir aquela ocorrência que está aparecendo aqui naquele momento. Ou você pode pedir para corrigir tudo, ou seja, todas as ocorrências que aparecerem naquele momento. Tá legal? Então ele vai lá e corrige. Ou ainda, olha lá, você pode ver, sempre corrigir. Ou seja,
ele já vê para você quando você digita e ele já corrige para você isso daqui. Toda vez que você digitar errado, que ele já identificar, ele já corrige para você. É uma coisa automática, tá certo? Então, qual é o ícone que nós temos aí? O ícone é esse que está aparecendo aí. Olha lá, nós temos esse ícone. Mas em prova, muitas vezes já foi cobrado isso daqui e nós temos então esta tecla de atalho. É a mesma tecla de atalho do Microsoft Office. É também essa daqui, a F7. É a tecla de correção de ortografia e gramática. Atenção! E serve não apenas para o Writer, mas também para o Calc e para o Impress. Mesma tecla de atalho, tá legal? Essa tecla de atalho cai com uma certa frequência, é importante a gente se familiarizar. E ao final, inclusive, né, do nosso curso aqui, nós vamos ver, inclusive, uma lista de teclas de atalho muito importante, bem completa, de A a Z. Não perca, fica até o final aí, tá legal? Vamos lá, vamos ver. Nós temos agora aí uma ferramenta que já foi muito explorada nas bancas de concurso. Ela é muito queridinha quando se trata de LibreOffice. É a ferramenta Navegador que você está vendo aí, né? Que é uma bússola. Muito cuidado, isso aí não é um relógio que muitas vezes parece e em prova o camarada fala, por meio do ícone tal que ele vai mostrar, ele então vai inserir a data e a hora no seu documento. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma bússola de navegação e o nome dessa ferramenta se chama Navegador. Agora, atenção, o que acontece? Ele não é um navegador da internet. Então, cuidado com isso daí. Porque em prova ele vai falar, ao clicar esse botão navegador, ele vai abrir então o documento em um navegador da web, ou então vai abrir o endereço da web. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ora, então para que ele serve? Por que ele tem esse nome de navegador? Ó, você está vendo aí na tela, você está vendo vários itens, né? Você está podendo perceber. O que acontece? Muitas vezes o seu documento, ele não tem só texto. O seu documento pode ter vários outros conteúdos, como tabelas, imagens, figuras, desenhos e assim por diante. Certa vez, uma professora minha me pediu para formatar a tese de doutorado dela. Olha que interessante. Era uma tese e era um documento que tinha 500 páginas. Ó, 500 páginas. É bastante coisa, não é verdade? Nesse documento existiam várias tabelas que ela colocou lá e várias figuras também que ela colocou para ilustrar muitas coisas. E aí entra a questão, dentro de um documento de 500 páginas, como que eu ia fazer para ir localizando as tabelas, por exemplo, para formatar as tabelas? Eu ia sair navegando da primeira até a última? Não. Como as tabelas são poucos objetos dentro de um documento, por exemplo, um documento de 500 páginas, você vai ter aí no máximo umas 20 tabelas, você vai ter aí no máximo umas 30 figuras, alguma coisa assim. Então, ao invés de ficar folheando, né, ou então navegando em 500 páginas, eu pego e seleciono só objetos de tabelas. E aí eu vou navegar somente nesses objetos, nos objetos de tabelas. Olha lá, eu então escolho o navegador e venho e marco. Eu quero este objeto aqui para navegar. E aí eu vou navegando, eu vou procurando as ocorrências desse objeto. E aí ele vai localizando para mim, navegando de um por um, né, que vocês estão vendo aqui, na navegação de um por um desses daí. Ou eu posso dizer qual a ocorrência deles que eu quero. Por que fica mais fácil? Porque você não vai precisar passar página por página. Ele só vai procurar as páginas onde tem tabelas. A mesma coisa serve aí, ó, você está vendo, para navegar em caixas de texto, imagens, outros tipos de objetos, inclusive gráficos e tudo mais, links, né, que você está vendo, anotações, que são os comentários, objetos de desenho, as formas de desenho e assim por diante. Então, é muito importante a gente se familiarizar com este objeto, com essa ferramenta navegador.
tá? É uma bússolazinha que você está vendo aí, é um navegador. Histórico aqui, parece um relógio de histórico, não tem nada a ver. Ele é uma bússola, é um navegador, portanto. Legal? Importante, hein? Essa ferramenta aí, extremamente importante e cobrada em prova. Legal, vamos lá, vamos continuar. Temos aí ainda as quebras. Muito importante a gente conhecer o uso de quebras para fazer um documento bem feito. As quebras podem ser quebras de linha, como nós já vimos lá, né, que ao final ele coloca esse íconezinho aqui, esse símbolozinho, um caractere não imprimível, e aí ele quebra uma linha. Para que isso? Porque às vezes você quer dividir o conteúdo de um parágrafo, quebrando a linha, fazendo com que aquele conteúdo dali em diante vá para a próxima linha, porém sem criar um novo parágrafo. Isso é importante. Então você quebra a linha sem criar um novo parágrafo. Você continua no mesmo parágrafo, mas com linhas quebradas. Isso é interessante. Mas também, olha lá, você pode quebrar coluna. E como que é isso? Bom, você tem um documento, o documento geralmente, né, ele tem uma única coluna, mas você pode então pegar esse documento e fazer com que ele fique com duas colunas. Isso aqui é muito usado por nós professores nas aulas presenciais, quando a gente faz as nossas listas de exercícios, justamente para economizar espaço na folha. E isso ajuda bastante mesmo. Então a gente divide em colunas, duas colunas para economizar espaço. Como você está vendo aí, muitas vezes você pode colocar aqui a linha, né, para dividir uma coluna a outra e assim por diante. E nós temos também a quebra de página. Ora, a quebra de página, ela é muito importante porque você já deve ter se deparado com o seguinte conflito quando você está formatando o seu TCC ou a sua monografia de conclusão de curso. Bom, você tem que dividir a sua monografia em capítulos. E, logicamente, o início de um capítulo tem que vir sempre no início da página, não é verdade? E aí você finaliza, então, aquele último parágrafo ali do seu capítulo e quer que o próximo capítulo vá para o início da próxima página. O que você faz? Muitos de nós fazemos isso daqui. A gente vai apertando Enter para ele ir dando o parágrafo para pular de linha até chegar ao início da próxima página. Não é verdade? Isso aí é o Writer Tabajara. Se você está fazendo isso, é o Writer Tabajara, né? Agora aqui os seus problemas acabaram. Por quê? Porque você vai aprender que é possível agora fazer com que daquele ponto em diante, ou seja, um novo capítulo, daquele ponto do final do capítulo anterior, ele então passe para o início da próxima linha imediatamente e sempre vai ficar no início da próxima linha. Como é que você faz isso? Quebra de página, tá aí, é a quebra de página. Só que, olha só, quando você usa o jeito Tabajara, você vai dando Enter, não é verdade? Aí vai para a próxima página. Aí o que acontece? Você entrega a sua monografia para o seu orientador. Aí o orientador vira e fala, bom, mas nesse capítulo aqui, eu quero que você fale mais, explore isso. Põe mais uns 4 parágrafos aí sobre esse assunto. Aí você, eita fé, se eu colocar mais 4 parágrafos nesse capítulo, o outro capítulo vai descer, não vai ficar mais no início da página, né? Ele vai descer, vai ficar lá no meio da página, no início do próximo capítulo, porque você vai aumentar aqui, ele vai empurrando, não é verdade? É o último capítulo aqui, ele vai empurrando e vai empurrando para cá também o início do próximo capítulo. Aí você vai ter que sair arrumando em todos os capítulos, porque todo mundo vai chegar para frente. É um saco isso daqui, né? Então, para evitar isso, o que você faz? Você quebra a página. E aí, daquele ponto em diante, vai sempre iniciar no começo da próxima página. Mesmo que você coloque outros parágrafos aqui, ele vai sempre ficar no início da próxima página. Tá legal? Essa é a quebra de página, portanto. Então, as quebras servem para isso.
Uma outra quebra que existe é a quebra de seção. Quebra de seção. Preste atenção para que serve a quebra de seção. Quebra de seção serve para dividir o seu documento em partes independentes de formatação. Como assim? Muitas vezes você quer fazer uma formatação independente de uma parte e da outra do seu documento. Um exemplo claro é, você quer que na primeira parte do seu documento, em uma determinada parte, por exemplo, no primeiro capítulo do seu documento, ele tenha um determinado cabeçalho. E numa outra parte, ele tenha um outro cabeçalho. Isso é um conflito, né? Como é que você vai fazer dois cabeçalhos diferentes se o cabeçalho pega todas as páginas do seu documento? Aí você divide a seção. Você quebra a seção. E aí, na primeira seção, você põe um capítulo. Na segunda seção, que vai estar independente da primeira, você põe um outro capítulo. Um outro cabeçalho. Você põe um cabeçalho na primeira e um cabeçalho na segunda. Então você vai ter cabeçalhos diferentes no seu documento. Por quê? Porque você conseguiu dividi-lo, quebrar seção. Então a seção vai dividir o seu documento em partes independentes de formatações distintas. E isso se aplica à forma de paginação, você criar uma folha de rosto para a sua monografia e separa das demais partes do seu documento. Uma outra coisa bacana, sabe qual é? Quando você trabalha com a orientação da página. Como assim? Você pega e numa parte do seu documento, ele é todo retrato, ou seja, na vertical, mas em uma determinada parte tem uma planilha muito grande que tem que ficar na horizontal, ou seja, em paisagem. Mas como é que você faz isso? Você vai dividir em seções. Você divide seções e aquela página vai ser uma seção independente das demais. E mesmo no mesmo documento. Você não precisa criar um documento isolado com aquela planilha. Você só divide a seção e aquilo ali fica em paisagem. É bem interessante isso que eu estou falando. Olha lá o que eu estou dizendo. É o seguinte. Você tem então aqui o seu documento em retrato, aqui em paisagem e volta a retrato de novo. Você vai ter então uma seção aqui, né? Uma quebra de seção aqui. E essa quebra aqui e a outra quebra de seção aqui. Porque essa aqui vai ficar isolada das demais. E nessa seção você fala, isso aqui vai ser paisagem, aqui vai ser retrato e aqui vai ser retrato, tá? Fica a dica aí. Eu sei que algumas pessoas acham isso interessante, né? Por curiosidade, para usar no dia a dia, não é nem para concurso. Fala, cara, isso é uma solução para o meu documento lá que eu estava querendo e tal. Isso aqui ajuda bastante. Mas para concurso também. É muito importante. Por exemplo, olha o que aconteceu aqui uma certa feita. Olha lá. Nessa parte, né, que eu vou falar aqui agora, isso aconteceu num documento na mesma página. Tá? O que aconteceu é que ele tinha uma parte que tinha um parágrafo assim, a outra parte que tinha um parágrafo assim, e outra parte que tinha um parágrafo assim. Olha só que interessante. O que a gente está vendo? A gente está vendo que essa parte aqui, primeira, essa parte aqui, segunda, e essa parte aqui, terceira, elas são independentes no sentido de formatação de colunas. Mas para fazer essa independência, eu tenho que dividir em seções. E aí o examinador falava o seguinte, quantas seções essa página desse documento vai precisar ter? Então eu já mostrei para vocês aí, né? 3 seções. Ou seja, ele tem seções. Aí a pergunta é quantas quebras eu vou precisar? Aí eu tenho uma quebra e 2 quebras de seções. Ele vai ter 2 quebras de seções e vai resultar em 3 seções, né? Quando eu tenho uma seção só, não tem quebra nenhuma. Quando eu tenho 2 seções, eu inseri uma quebra aqui. Quando eu tenho 3, eu inseri 2 quebras aqui. Então é assim que a gente trabalha com quebras de seções, tá legal? É um assunto um pouco complexo, mas já caíram questões a respeito disso, como essa que eu acabei de citar, né? Eu também mostrei a questão de dividir as páginas, né, em seções ou dividir dentro de uma mesma página as seções ali dentro de uma mesma página, tá?
Pode cair os dois na prova. Vamos finalizar então aqui com este último tópico do nosso curso de Writer, que é muito importante, extremamente importante, são as teclas de atalho. Uma das grandes dúvidas que surgem, né, quando a gente está estudando, é que em prova, o examinador muitas vezes coloca no edital que vai cair Microsoft Office e LibreOffice, ou seja, os dois. E aí vem a questão, ora, o Microsoft Office tem teclas de atalho diferentes do LibreOffice e a gente precisa então se familiarizar com isso. Então, para evitar essa dor de cabeça aí, né, para você ir atrás disso, eu coloquei isso aqui para você para facilitar, então, isso que vai ajudar muito, que está aí, né, que são as principais teclas de atalho de A a Z, fazendo uma comparação entre o Microsoft Word e o LibreOffice Writer. Então, vamos lá. Ctrl A. Então, nós temos aqui o Ctrl A, que no Microsoft Word serve para abrir um documento existente. Já no LibreOffice Writer, ele vai selecionar tudo. Tá lembrado daquilo que eu falei? A questão de selecionar tudo? Pois é, ele seleciona tudo. Ctrl B no Word, salvar o documento. E aqui no Writer, que é negritar. B de bold. Olha só, vamos nos atentar para o inglês. Isso aqui ajuda muito. Select all, né? Ctrl A, all. Bold, né? No Word, que é B de salvar. Aí não tem nada a ver, né? B, salvar? Como assim? Aí uma vez uma aluna, ela usou uma forma mnemônica aqui muito boa, que foi a seguinte: professor, eu já sei como é que eu decoro isso daí. Vou decorar porque e eu nunca mais vou esquecer isso daqui. Porque Ctrl B, professor, é salvar por causa do B de bombeiro, que salva a gente, professor. O B de bombeiro. Olha só, né? A criatividade mnemônica e de memorização fazer o quê? Ajudou ela, tá bom demais, né? Agora fica aí para você, né? O B que o bombeiro salva no Word, então Ctrl B para salvar. Nada a ver, mas serviu para ela. Quem sabe ajuda aí, né? Ctrl C de copiar nos dois. Ctrl D, tá aqui, abrir caixa de formatação de fonte. E no Writer, como eu falei, sublinhar, só que é o sublinhar, lembrando aí, sublinhar duplo, né? Duplo sublinhar. Ctrl E, que é centralizar alinhamento. E aqui também, no Writer, centralizar alinhamento. Ctrl F, aqui adiciona espaço depois do parágrafo no Word. E no Writer vai localizar o texto de find, lembra lá, Ctrl F. Ctrl G, que serve então para alinhar à direita. E no Writer não tem ação nenhuma, então ele não faz nada, o Ctrl G. Ctrl H, aumentar recuo deslocado, que é o recuo, então, né, do seu parágrafo. E aqui, Ctrl H de localizar e substituir. No Writer. Ctrl I é itálico nos dois. Ctrl J é justificar nos dois. Ctrl K, que é adicionar hiperlink nos dois. Ó, lembra do Kzinho no final do link, tá? Isso ajuda. K de link, tá bom? Temos aqui Ctrl L de localizar no Word e de alinhar à esquerda no Writer do left, lembra disso, né? Ctrl M, que é aumentar recuo no Word e limpar a formatação no Writer. Ctrl N de negritar no Word e novo documento no Writer, que é de new document. Ctrl O, que é novo documento no Word e abrir no Writer de open. Ctrl P, imprimir nos dois. Ctrl Q,
que é alinhar à esquerda, lembra? Que esquerda no Word, e fechar o aplicativo no Writer, que vem de quit, né? Do inglês quit, que é fechar o aplicativo. Ctrl R, que é refazer no Word. Lembra? Falamos aqui de refazer, você já sabe o que é refazer, que é desfazer uma ação que você desfez. E alinhar à direita, right, no Writer. Ctrl S, sublinhar no Word e salvar no Writer, de save. Ctrl T, selecionar tudo ou todo o documento no Word e não faz nada no Writer. Ctrl U, localizar e substituir no Word e sublinhar no Writer. Ctrl V, colar no Word e no Writer. Ctrl X, recortar em ambos. Ctrl W, que é fechar, então, o arquivo. Atenção! Aqui ele está fechando o arquivo, ele não está fechando o aplicativo. E em prova isso já caiu e muitas pessoas já erraram. Ele fecha o arquivo e mantém o aplicativo aberto. Cuidado aí, tá? Porque ele pode chegar e colocar assim: ao pressionar as teclas de atalho Ctrl W, o aplicativo será fechado. Não, o arquivo será fechado. Vai continuar o aplicativo lá, né, do Writer, lá, sem nenhum documento aberto. Mas ele vai estar lá com ele fechado. Ou então, se tiver mais de um documento, ele fecha o atual e mantém o outro aberto. Vamos lá. Ctrl Y no Word, não faz nada. E aqui, refazer a última ação, que a gente viu, né? Ctrl Z, desfazer a última ação em ambos os aplicativos. Principais teclas de atalho, portanto, para você memorizar. A listinha está aí, né? Você tem que fazer uso disso. Como é que você vai fazer uso disso? É muito simples. De agora em diante, ao invés de você ficar usando os botõezinhos lá para formatação, usa aqui então a tecla de atalho. Nunca mais clica lá em recortar, é Ctrl X. Nunca mais em copiar, clica lá em copiar, não, é Ctrl C. Vai usando que você vai se familiarizando com isso daqui, tá legal? Então é muito importante a gente acostumar com isso para poder memorizar. Porque isso está sendo cobrado demais, tá? Então essa comparação entre Word e Writer já caiu em prova, inclusive. Para fazer isso no Word é tal tecla e no Writer é tal tecla. Já aconteceu isso, né? Ele fazendo essa distinção de teclas de atalho. Ou ainda, um conceito importante, que é o seguinte. E isso aqui é um conceito de tecla de atalho. Olha que interessante, em prova já aconteceu isso. Ele não cobrou a tecla de atalho. Ele cobrou o conceito de tecla de atalho. Olha só, ele disse o seguinte: a mesma tecla de atalho pode ter funcionalidades diferentes de acordo com o aplicativo que ela está sendo utilizada. Isso faz sentido? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Olha lá na tela. Nós vimos exatamente isso. A mesma tecla de atalho no Word é de um jeito, por exemplo, Ctrl A é abrir documento. E no Writer é de outro jeito. Funcionalidades diferentes para aplicativos diferentes, a mesma tecla de atalho, tá? Outra coisa que pode cair, né? A mesma funcionalidade pode ser feita tanto com o mouse como com teclas de atalho. Verdade, né? A gente pode fazer lá o botãozinho, clicar, e aí eu faço também com teclas de atalho, ok? Muito bem, então esse é o nosso curso de Writer. Nós finalizamos por aqui, vimos as principais ferramentas desse aplicativo. Eu espero que você tenha aprendido bastante e eu te vejo na próxima aula aí de Impress, né, que vai ter aí para você gravado, né, e eu espero que você não deixe de assistir isso daí, né, faça isso porque o Impress tem sido cobrado bastante e a gente se vê então na próxima aula aí de Impress, que é o próximo curso que eu tenho aí para você. Até lá!